Só nós estamos recapitulando, né, que Arjuna, na qualificação ou na condição de devoto do Senhor Supremo, ele e na liberdade, né, que um devoto tem, que é uma liberdade real, não é uma liberdade artificial, não é uma liberdade forçada, é uma liberdade natural de posicionar-se perante o absoluto, assim, desejando saber realmente os fundamentos lógicos das ações ou das orientações oferecidas por ele diretamente em determinadas ocasiões, tá? Então eu vou fazer o mantra de introdução para a gente começar a falar comentar sobre o diálogo entre Krishna e seu amigo, parente querido, amigo querido e discípulo Arjuna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narantaiva Narottaman Devi Sarasvati Vyasa Tachodayam Mudiraye Nasta Praishu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, então hoje eu vou observar, sim, né, em detalhes, o horário são 7 horas e 40 minutos, então eu vou falar em 25 minutos até as 7 horas e 45 minutos, e na sequência eu vou deixar aberto para perguntas, respostas, comentários, caso haja, tá? Existem duas formas com as quais o Absoluto, o Senhor Supremo, não são 3 formas, na verdade, que ele se comunica conosco, tá? A comunicação, ela pode ser direta, indireta, ou ela pode ser absolutamente indireta, tá? Então, a forma direta é quando ocorre uma situação em que a pessoa absoluta se manifesta como pessoa e se apresenta, não é, perante alguém e dá instruções diretas, tá? Então a gente pode colocar aí alguns exemplos. Por exemplo, quando o Moisés foi chamado na sarça ardente, né? Moisés tinha se rebelado lá no Egito. Um soldado estava maltratando um dos parentes dele, da raça dele, que era os judeus. Ele ficou chateado, foi lá e enforcou o soldado, matou o soldado e fugiu, né? Muito embora ele fosse do palácio, da convivência do palácio, ele cresceu no palácio como um dos filhos adotivos do rei. Então ele não precisaria necessariamente fugir, né? Ele poderia inclusive ser absolvido por manobras políticas de alguma forma, mas ele decidiu fugir. A verdade esse arranjo, né, de ele fugir para o deserto não foi necessariamente uma fuga planejada da parte dele, foi emocional, ele simplesmente se desesperou e fugiu. E isso foi utilizado como recurso, né? O próprio Senhor Supremo então o trouxe ali para uma região deserta, porque ele queria, né, ter ali um momento, né? Ele havia feito uma escolha, ele escolheu ali, né, o Moisés para essa atividade. E tem um provérbio que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos, ok? Porque na verdade nenhuma de nós somos capacitadas para sermos escolhidas por Deus. Nós não temos qualificação, nós não somos puras, nós não temos a inteligência suficiente, nós somos condicionadas, nós somos, letárgicas, lentas, e de certa forma nós somos egoístas. Nós queremos que as coisas venham até nós, e quando nós ficamos insatisfeitos com elas, nós podemos reclamar e exigir outras coisas, e assim a gente leva uma vida artificial, nascendo e morrendo nesse ciclo do samsara.
Então essa é a nossa condição de condicionamento. Nós somos almas chamadas caídas, ou nityabhadas, ou almas prisionadas, caídas na condição da ilusão. Essa é a nossa situação. Então nós nunca seremos necessariamente qualificados. Por mais que nós tentemos nos purificar, nós sempre cometemos erros devido ao fato de nós sermos condicionados, e esses erros nos contaminam novamente. Então a gente está sempre produzindo novos erros e tal. Ah, mas Devananda, então isso daí não tem solução. Não, é sim. É simples. Nós conseguimos nos purificar até o nível de encantar o coração do Supremo, o coração do Absoluto. Deixa eu só dar um recadinho aqui, pessoal. O pessoal está me aguardando aqui para uma informação. É um segundo, tá? Dando sequência aqui, né, no que eu estava dizendo. O procedimento, o processo é assim. Imagina que você tem, né, você tem um gatinho em casa, né, um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, ou até mesmo um filhinho, né? E você tem em cima da mesa talvez alguma coisa que interesse, um doce, sabe, alguma coisa que seja do interesse, vamos dizer que seja do seu filho, né? Sua filhinha está lá tentando pegar o docinho, o lanchinho que está na mesa. E ela se esforça muito e não está conseguindo, você sabe que ela não vai conseguir. Aí ela vai, tenta arrastar a cadeirinha até a mesa, todo o esforço, não consegue o movimento, e você está observando tudo isso, né? Você sabe que o seu filho, ele não vai conseguir realizar a operação, mas você vê que ele está com muito interesse, desejoso de obter aquilo, né? Então o que você, pai, mãe, movido de compaixão e de amor pelo seu filhinho, qual será a sua atitude? Você vai lá e ajuda o seu filhinho, e ele então consegue subir na cadeirinha com a sua ajuda e consegue obter o resultado, né, desejado. É assim que funciona conosco também. Nós não somos capazes de acessar a transcendência, o reino de Deus, que é uma coisa muito alta. E nós somos pequeninas, somos infinitesimais, então está fora do nosso alcance. Mas a nossa atitude sincera de desejar essa transcendência, de desejar esse nível, essa plataforma, de alcançar essa condição de existência, é o suficiente para mover o coração do Supremo de enternecimento e de encantamento de amor. Então é quando nós conseguimos enternecer o coração de Deus, é que nós então conseguimos a atenção do Supremo em relação a nós, e nós somos então ajudadas a chegar naquele ponto. Como o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, numa parte lá na frente, ele vai falar para Arjuna o seguinte: Tesham satata yuktanam bhajantam priti purvakam tadhami buddhyogantam jena manu payanti te. E ele diz o seguinte: o Arjuna, para aqueles que querem me alcançar, é uma tarefa relativamente difícil, porque a condição de ilusão as impede de me entenderem como eu sou. Entretanto, aqueles que desejam me alcançar do fundo do coração e que se ocupam em tentar me conquistar com serviços amorosos, eu dou a eles a inteligência pelo qual eles podem vir a mim. Então, Krishna diz que ele mesmo, Dadhami, Buddhi significa inteligência, Yogan, união com o Supremo, Buddhi Yoga, ou seja, a inteligência que se conecta com o Absoluto, eu dou para eles. Eu dou a eles a inteligência pelo qual eles podem me compreender. Ah, mas nós não temos inteligência para compreender o Supremo. É verdade, tem razão, é uma conclusão honesta e humilde. Entretanto, isso não é um obstáculo absoluto. Por quê? Em se tratando do absoluto, Achyuta, infalível, quando ele deseja, ele injeta no nosso coração a inteligência pelo qual nós podemos compreendê-lo. Aí tudo fica resolvido. Então o obstáculo fica imediatamente eliminado. Ele só existe quando nós estamos isolados do absoluto. Uma vez que nós estamos ligados ao absoluto, todos os obstáculos, as impossibilidades ficam automaticamente eliminadas. Principalmente no que diz respeito à ligação de relacionamento amoroso. As consequências disso, aí a gente pode mais ou menos ter uma ideia e computar. Porém, elas são assim bastante variadas, né? Bom, então no caso
do exemplo que eu estou dando do Moisés, né, ele foi então retirado para um lado, e ali, num determinado momento, ele já estava lá um pouco meio que, né, ele já tinha se envolvido lá, ele já tinha vivido muitos anos lá fora, e já tinha se casado, já tinha até se estabelecido como um fugitivo, né, do reino. Em um determinado momento, veio, né, ele estava ali próximo de uma gruta, e lá dentro de uma gruta havia um arbusto, e desse arbusto saía um fogo, né, um fogo. E desse fogo ele então ouviu um oráculo, que era a voz do Supremo. E o oráculo, que era a voz do Supremo, o chamou e disse: Moisés, venha, aproxime-se, que eu quero falar com você. Ele ouviu aquele som vindo da gruta, achou que tinha alguém, talvez o sogro, algum, sei lá, companheiro de trabalho, aproximou-se e viu que na verdade não havia nada lá dentro a não ser um arbusto queimando, pegando fogo. Só que, curiosamente, não queimava, o fogo simplesmente estava lá, porém o arbusto permanecia verde, né? E aquilo era paranormal. Então ele ficou assustado e tentou, né, sair, porque ele viu que estava sozinho e aquela situação era atípica, era estranha. Então ele recuou e a voz novamente disse: acalme-se, aproxime-se, fique tranquilo, né, não vai acontecer nada com você, porém eu preciso conversar com você, falar com você, então aproxime-se. Ele então, em estado de transe, né, de hipnose, foi aproximando-se e de repente a voz disse o seguinte, né, a voz do Supremo disse para ele o seguinte: pare onde você está agora, tire as sandálias. Então ele perguntou: tirar as sandálias? A resposta: sim, tire as sandálias. E nesse momento, como ele tinha uma certa, digamos assim, inocência em relação aos eventos, ele perguntou. Nesse momento ele teve a liberdade inocente de perguntar: por que eu devo tirar as sandálias? E a resposta: porque esse é um local sagrado, e em locais sagrados deve-se entrar descalço para demonstrar a sua atitude de respeito e humildade. Por favor, tire as sandálias. Então ele retirou as sandálias e aproximou-se então da sarça ardente para a comunicação. É por isso que em locais sagrados o ideal é não entrar de sapatos. Só que como esse conhecimento não é da cultura do Ocidente, então acontece que as pessoas entram na igreja de sapato e tudo. Mas nos templos védicos na Índia, por exemplo, os sapatos ficam do lado de fora. Os asiáticos, chineses, japoneses, eles aprenderam isso dos budistas, que vieram, né, da cultura védica. Então eles também não entram de sapato em casa. Então na Ásia, de um modo geral, e na Índia, ninguém entra de sapato em casa. Aí saiu desse ambiente já, né, tem esse hábito de entrar de sapato em casa. Mas nos povos asiáticos não há esse hábito, por conta desse preceito de que um local sagrado deve ser observado com humildade, com respeito. Bom, então o Moisés se apresentou e a voz então informou qual seria a missão. Você vai fazer assim, assim, assim e assim. E o Moisés redarguiu ou argumentou e disse: mas eu não tenho qualificação nenhuma para fazer isso. E o Senhor Supremo o informou: mas a qualificação não é sua realmente, a qualificação é minha. Sou eu que vou fazer todos os eventos. Porém, eu decidi que você será o caminho pelo qual eu farei. Então, essa é uma atitude indireta do Supremo, em que ele se manifesta de forma indireta, ou seja, numa forma abstrata, numa forma mística, que é o fogo ardente, né, uma forma mística do Supremo. E a comunicação se deu toda de maneira mística, né? E o Moisés então recebia as informações de forma indireta, nós chamamos de místico, né? Ou seja, mágico. É porque quando falta o conhecimento de como as coisas funcionam, nós chamamos isso de mágico ou de místico. Depois nós descobrimos como as coisas funcionam nos detalhes, aí chamamos isso de ciência. Mas o fato de nós mudarmos a nomenclatura das coisas não altera a natureza mágica delas. Por exemplo, né, como eu já dei esse exemplo algumas vezes, nós estamos nos falando aqui. Eu estou aqui a, 2, 3, 5 mil quilômetros de distância,
Estou falando com você, você está aí sentado na sua poltrona, na sua casa, confortavelmente, eu não estou gritando, você está me vendo, me ouvindo, simultaneamente, praticamente na velocidade da luz, né, que é que funciona mais ou menos, né, a comunicação, quase na velocidade da luz. E sabe, isso tudo está acontecendo. Nós chamamos isso o quê? De ciência, de tecnologia. Mas se a gente quiser mudar a nomenclatura, nós podemos chamar isso de magia. Isso é magia, isso é mágico. E é uma magia tão mágica que nós ficamos simplesmente encantados com ela a ponto de nós não conseguirmos mais viver sem ela. Então isso é mágico. Nós podemos ver como mágico ou simplesmente ver como técnico. Aí vai depender da sua noção de prazer de existir, tá? No caso do Moisés, então ele recebeu todo esse processo de forma mística ou mágica, comunicação, e recebeu também um cajado especial com o qual ele deveria utilizar para viabilizar os processos todos que se dariam a partir de então. Ele também resistiu, ele falou, mas isso não vai dar certo. Eu sou fugitivo, sou foragido, vai chegar lá e o pessoal vai me prender e essa vara aqui é o que eu tenho para me defender e isso vai dar problema para mim. Eu prefiro, sabe, ficar no básico e ficar por aqui mesmo. Então, o Senhor Supremo deu uma puxada de orelha nele e disse, você está me desautorizando, é isso? O que você quer dizer é que eu sou incapaz de fazer as coisas? É exatamente isso que você está dizendo? Simplesmente faça o que eu estou ordenando e aguarde, por favor, vá. Então, o Moisés passou a perceber que ele estava diante de uma autoridade superior à lamentação, à letargia, à ignorância dele. E ele então, movido por essa orientação, né, que vibrou na mente dele como uma decisão final, voltou para o Egito e a gente já conhece a história, mais ou menos o que aconteceu. A situação era muito parecida com a de Arjuna ali também. O Arjuna também, né, na inocência dele, enquanto ele não tinha noção da grandeza, da importância, da personalidade Krishna, questionou, né, não vou. Isso vai dar problema, eu vou matar as pessoas, as crianças vão ficar sem os pais, as esposas vão ficar sem os esposos, e essa guerra aqui vai ser um desastre social, não é necessário, eu não vou. Então é muito parecido com o contexto, né? Nesse contexto, no momento da inocência, nós temos uma certa liberdade, não é, com o Supremo. Depois que nós o conhecemos na sua importância, nós ficamos reverenciais. Aí nós passamos então a reverenciar o Supremo de maneira formal, que foi o que aconteceu com o Moisés. Depois que entendeu a influência com a qual ele estava lidando, ele passou a ser formal com Deus, né? Reverenciá-lo de maneira formal. E o Arjuna também, depois que Krishna se manifestou para ele como sendo quem eu sou, de fato, a Bhagavan, a suprema verdade absoluta, o criador de todos os mundos materiais, espirituais, etc. Ele então passou a reverenciá-lo de maneira formal. Essa é uma etapa. Primeiro, a inocência, a ignorância, que é uma inocência. Depois vem o que nós chamamos de reverência, de respeito, de temor ao absoluto. E na fase final, a reverência, o temor desaparece e volta à inocência, que é o amor puro à pessoa suprema, tá? Então, nós estamos com o nosso movimento, o movimento que nós vamos fazer para entrar dentro aí do contexto do Bhagavad Gita, do diálogo, ele vai permitir com que nós tenhamos uma noção do absoluto, e isso de forma direta, porque não está sendo feito de forma indireta, está sendo feito de forma direta. No caso das orientações no Gita ou na Gita, é uma orientação direta. No caso das orientações através de Moisés, era uma orientação direta e indireta, porque o Supremo estava falando, porém não se manifestava pessoalmente. Então era direta e indireta ao mesmo tempo, é um paradoxo. No caso da canção Gita, a orientação é uma orientação direta, é a pessoa falando com o seu aprendiz, tá? E isso nos dá uma vantagem significativa, porque nós podemos também visualizar a pessoa.
E quando você fala Deus, por exemplo, o que vem na sua mente? O que acontece? Vem o quê? Vem uma luz, vem uma flor, vem uma montanha flutuando no espaço, vem um espaço vazio. O que vem na sua mente quando você pensa, quando você fecha os olhos e pensa Deus? Vem uma pessoa, você consegue ver a pessoa ou você consegue ver apenas o espaço ao redor da pessoa? Então, Deus é um posto. É como falar o presidente da república, é como dizer o diretor da escola, né, o guarda de trânsito. Esses são postos. O guarda de trânsito é uma pessoa. O presidente da república é uma pessoa. Sabe, o diretor da escola é uma pessoa. Então, quando você conhece o diretor da escola e alguém fala o diretor da escola, você visualiza a pessoa do diretor da escola. Quando você conhece o presidente de um determinado país e alguém diz o presidente da França, mas você conhece a pessoa, você sabe quem é a pessoa, então você visualiza a pessoa em si. Então, se você conhece Deus, se você entende quem é Deus, se você tem compreensão ou tem conhecimento acerca de Deus, quando nós falamos Deus, você vê a pessoa e não apenas o abstrato da pessoa, ou seja, a substância que é o abstrato pessoal Deus. Você visualiza a pessoa em si. Então, daqui para frente, na nossa análise com o Bhagavad Gita, daqui para frente, quando nós falarmos Deus, nós vamos também ter esse privilégio, digamos, esse benefício de poder visualizar a pessoa. Então, nós vamos precisar falar sobre a pessoa, as características da pessoa Deus, para que você possa ir se acostumando com a ideia da pessoa Deus, que é uma fase da evolução. É necessário conhecer a pessoa nas suas diferentes áreas, nas suas diferentes, não apenas conhecer as qualidades dessa pessoa, o poder dessa pessoa, as orientações dessa pessoa, mas também é importante que nós saibamos quem é a pessoa que se apresenta como sendo Deus. E aí, claro, vai caber questionamentos. É válido a fazer essas afirmações de que Krishna é a pessoa? Como é que a gente pode ter alguma garantia, pelo menos conceitual ou intelectual, de que ao afirmar que Krishna é a suprema personalidade de Deus ou a pessoa Deus, isso é válido, é funcional, ou tem que ser aceito como um ato de fé, como um dogma religioso? Então isso daí vai entrar na questão, né, das nossas discussões daqui para frente, tá bom, pessoal? Encerrei meu tempo, infelizmente eu roubei, né? Não entrei no tempo da conversa, da pergunta e resposta. Nós começamos um pouco atrasado hoje por conta da minha, né, eu vou me organizar. Já sei que não tem Uber nesse horário, então da outra vez eu consegui, mas não é sempre que consegue. Então eu vou me organizar, eu venho mais cedo e da próxima vez a gente vai ter mais tempo. Mas hoje, infelizmente, eu gravei 22 minutos, né, do diálogo. A gente já está começando a entrar aí, porque para entrar no diálogo, para entender o diálogo, a gente precisa compreender a pessoa, senão vai ser apenas um diálogo, né? E tem que ser mais do que um diálogo, tem que ser, né, digamos assim, tem que ser uma imersão, né, uma pesquisa profunda acerca da pessoa Deus, tá? Muito bem, então eu vou encerrar aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. E nós voltamos a nos falar amanhã, tá bem? Namastê, Hare Krishna, que a paz esteja com vocês. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,